Quando a gente fala de ervas e de punks, quando a gente fala de plantas em geral, a gente tem uma sensação de resgate, né, meninas? Verdade, parece que a gente foi se distanciando disso, a coisa foi ficando moderna, o concreto foi tomando tudo empacotado. conta, tudo empacotado, tudo de caixinha, e aí a gente desaprendeu uma coisa que é da nossa natureza. E a gente faz parte, né, dessa natureza total, só que está sendo perdido, como você falou. Eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo há tantos anos, esse resgate, é fundamental, principalmente nos centros urbanos, nas grandes cidades, que as crianças realmente não sabem mais nada, né? As crianças e os adultos, crianças e os né? adultos não sabem nada. A gente foi desaprendendo mesmo a alimentação saudável, o que comer, o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz. E tá tudo ali na horta, né? Tá tudo ali no jardim. É só colher. Vitalidade, saúde. Aí. Sabe que a gente teve experiência, até tem uma atividade muito linda que a gente faz, que é um projeto de educação ambiental, e crianças, a gente serve frutas frescas, né? E a ponto assim, da criança pegar uma laranja e não saber o que tem que fazer, porque tá tão acostumada com sucos de caixinha, que ao pegar uma fruta, pergunta pra gente, mas o que é pra fazer? É pra espremer? Não, é pra chupar a laranja. Quer dizer, algo que é totalmente, que, né, faz parte do nosso dia a dia, acaba uma refeição. Intimidade zero com a natureza, com a né? natureza, com os e com a alimentação. Com a alimentação. O que a gente come, de onde vem a nossa comida do dia a dia, né? Vocês acham que as pessoas perderam essa preocupação? Aparentemente a gente consome tudo que vendem pra gente lá de uma maneira bonita, colorida, né? Eu acho que foram duas fases. A gente teve uma fase que isso facilitou a vida das pessoas, só que não trouxe a saúde. Então o que nós estamos sentindo claramente, né, sabe, no nosso dia a dia, é que as pessoas estão cada vez mais buscando a saúde e querem saber de onde vem o alimento que elas consomem, de preferência serem orgânicos os alimentos, quem está produzindo, o que você está levando para sua casa e para sua família. Então a gente tem sentido isso fortemente nesses últimos anos. Agora, a coisa que eu acho mais difícil da gente superar, além, é claro, da falta de tempo das pessoas, não vamos descartar isso, isso é uma coisa real. Sim. Mas tem uma outra coisa que vem aliada a isso, que é a preguiça. Como a gente se acostumou com tudo pronto, quando a gente pensa em planta, a gente acha que dá trabalho, vai ter que plantar, vai ter que cuidar. E eu queria que vocês falassem dessa experiência, principalmente para quem vive na cidade, para quem não tem espaço. Como é que a gente faz isso? De onde é que a gente parte, gente? Bom, a gente parte, a primeira coisa, dessa conscientização. Eu acho que é um momento que a gente nunca teve tão confuso em relação ao que comer, como comer. Então tem essa confusão mesmo. É tanta informação, comer carne, né? Isso não é bom comer carne, esse ovo tem pode, tantos esse ovo grupos, não pode. né, gente? Muita informação. Muita informação e uma grande confusão. Exatamente. Primeira coisa é se conscientizar, ver o que faz bem para você e, a partir daí, começar a olhar para o que você está comendo. O que agrega na alimentação da gente é inserir ervas? Nossa, Gente, as ervas, elas são antioxidantes, riquíssimas em propriedades medicinais e nutricionais. Então, elas são riquíssimas em minerais, são riquíssimas em vitaminas. E, assim, às vezes a gente come salsinha, cebolinha, coentro e louro. Sim. Por exemplo, lá em São Paulo, pelo menos é assim, né? Aqui também. Só que existe uma diversidade muito grande. Então, tem tomilho, tem segurelha. Agora, entrando nas punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, nossa, aí é um mundo, gente. O mundo, porque a gente tá trabalhando em cima de um livro que são 350 espécies hoje de punk, pelo menos as que estão ali catalogadas. Então, se você parar para pensar, todas elas você pode inserir na tua alimentação. Então, olha o que vai diversificar o seu prato. Então, quantas coisas que você pode usar na tua alimentação que você não usava. Então, tá mudando esse olhar, esse sabe? consumo pode tornar esse momento da alimentação muito mais prazeroso, especial, surpreendente, acho até que é a palavra. Porque a gente conhecer coisas que talvez as pessoas sabores novos, né? Porque a gente tá muito assim, sabe? O arroz branco, a batata, o tomate, a alface americana, poucos sabores. Opções. Um sabor muito infantil, sabe? O macarrão sem molho. Gente, vamos voltar a sentir o azedo, o amargo, outros sabores, misturar as nuances, variedade, diversidade e voltar a ter saúde no prato, parar de tomar cápsula.
Que isso, gente? Gente, a saúde está no alimento, está nas ervas, está nos temperos. Então, assim, a gente tem que conhecer, não pode sair comendo tudo que você encontra. Cuidado então, também, meu povo. É uma coisa importante buscar informação é fundamental, fazer aulas. Sim. E é isso, a gente tem viajado bastante, feito isso em vários lugares, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. Então, é importante levar e compartilhar esse conhecimento. Se você quer plantar em casa, aí já é uma coisa muito de resgate mesmo, de conexão com a natureza. Você precisa estar comprometido também. Mas isso pode ser feito em qualquer lugar, né, gente? Não tem a desculpa de quem mora em São Paulo, por exemplo. Eu moro num apartamento. Não, em qualquer lugar. Tem uma condição que a gente sempre fala assim, tem que ter um pouco de sol. Um pouco de sol que a gente diz é 4 horas de sol por dia. Então, ou numa varanda, ou numa área de serviço, em algum lugar do seu quintal que incida pelo menos 4 horas de sol por dia. Porque não dá para ficar, por exemplo, com planta dentro de casa se não tiver um sol. Então, isso é a primeira condição. Aonde plantar? Eu preciso ter uma casa grande para plantar? Não. Você pode plantar em vasos pequenos de até pelo menos 15 centímetros, né, Sim, de altura, de profundidade. Você consegue ter um tomilho, um manjericão, um alecrim, salsinha, cebolinha. Esses temperos que fazem toda a diferença, que a gente fala que é uma pitada de saúde diária. Você não precisa comer em excesso, sabe? Então Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala em ervas, vamos entrar na nossa conversa agora. A gente teria dois nichos aí, ervas medicinais e ervas aromáticas. Sim. Seria isso? Basicamente? As ervas, por exemplo, quando você tem uma hortelã, um hortelã, ele pode ser tanto um tempero, ele é uma erva aromática, mas também é uma erva medicinal. Então, depende só do conhecimento. Até onde vai meu conhecimento? Agora, você tem plantas medicinais que não são plantas aromáticas. Você que não vai não usar são na culinária, temperos. que não são temperos. Um guaco, por exemplo, você faz um xarope. Mas você não vai comer uma salada de tomate com folhinhas de guaco. Não é agradável. Não, então o guaco é uma planta medicinal. Só medicinal, Entendi. não é um tempero fresco. Então tem essa diferença aí. E existe uma lista muito grande, tanto de uma quanto da outra, que as pessoas não conhecem, Claro, gente? só pra você ter uma ideia, assim, pensando em manjericão, né, que é uma planta acho que bastante conhecida entre as pessoas. A gente trabalha aí, nós lá em São Paulo temos 15 variedades, mas existem mais de 60 espécies de manjericão. Só de manjericão. Só de manjericão. Então, é um universo Mas com propriedades vasto. diferentes, gente? Não, eles são todos digestivos, extremamente digestivos, e os perfumes são muito delicados. Eles variam de cravo até um anis e vão tendo umas nuances aí desses perfumes. Que delícia! E aí vai assim, tem gente que gosta mais do perfume mais de cravo, outros mais de anis. É muito de cada pessoa, entendeu? Então, a gente sempre fala, não precisa ter os 15 manjericões. Escolhe 2, começa a cultivar uma espécie de vai sentindo, vai conhecendo como é que se cultiva, né? Nossa. Me explica aqui, ó. Ela chegou com essa folhinha e aí eu fui limpar. Ó, vou limpar. Falou, não! É meu cataplasma de saião. Bom, isso é um resgate também. Você conhece essa planta? Não conheço. Esse é o saião, é uma planta super tradicional, uma planta medicinal e muito usada para contusões, para dores. E aí, eu fui numa horta hoje e tinha o saião. Eu acordei, eu dormi de mau jeito, dormi em cima do braço, tensão, avião, essas coisas. Sim. Acordei com uma dor, eu falei, eu preciso de alguma coisa. E encontrei quem? O velho e bom saião. E aonde você encontrou aquela pergunta? Onde é que tinha? Na horta da Márcia Tiade. A Márcia, chegando aqui, você chegando aqui, ela já... conta. É uma horta incrível de plantas medicinais. Sim, eu conheço. Aromáticas. e aí tinha o saião, que é uma planta usada você falou, tradicionalmente. pronto, achei meu remédio. Isso, aí eu aproveitei. Olha, e agora, ó, eu não tava conseguindo levantar o braço, amiga. Miga sua louca, você Miga só sua colocou louca, uma você- folhinha e deu tudo certo. Eu coloquei uma folha com o calor do meu próprio corpo, ele vai soltando as substâncias. O saião é usado tradicionalmente também para puxar o furúnculo. Quem tá em casa deve saber, né? Isso é conhecimento antigo. Então, quando você tá com furúnculo, alguma coisa que não tá legal, uma dor e tal, você coloca o saião, você pode aquecer. Que ele vai aliviar. E ele vai puxando. Ele alivia, ele é anti-inflamatório, é uma planta maravilhosa, né? Então não é só na alimentação, o uso externo também. também. Olha que legal, gente. É muita... Resgate tem acontecido
Usa seu microfone mais pertinho, Silvia. É muita informação que a gente perdeu, que desapareceu. Perdeu e está sendo resgatado, entendeu? E então, o saião é uma punk também, uma planta alimentícia. A gente pode comer sanduichinho de queijo com tomate, uma folhinha de saião. Jura? Mas olha, é importante também. Todas as punk, elas não são tão estudadas. Então, não é para se acabar de comer. A quantidade é importante, a gente ter cuidado. Não é para encher um prato de saião. É uma folha, sente sua reação. Mas é uma planta que é usada tradicionalmente. Então, não é que eu tô falando pra vocês comerem uma coisa louca. Não é que a gente trouxe algumas espécies para montar uma saladinha e algumas punk que são comestíveis que a gente encontra por aí. Que então, é mais fácil, mais que é mais fácil e que a gente pode colocar. Existem umas mais exóticas, né? E aí você vai ver que no final a graça e o colorido que dá e as formas diferentes para você sair do convencional alface, tomate, cebola. Sim, com certeza. Né? Variar essa alimentação e de uma maneira rica e saudável, exatamente, né? Quando a gente fala de ervas e de punks, quando a gente fala de plantas em geral, a gente tem uma sensação de resgate, né, meninas? Verdade, parece que a gente foi se distanciando disso, a coisa foi ficando moderna, o concreto foi tomando tudo empacotado. conta, tudo empacotado, tudo de caixinha, e aí a gente desaprendeu uma coisa que é da nossa natureza. E a gente faz parte, né, dessa natureza total, só que está sendo perdido, como você falou. Eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo há tantos anos, esse resgate, é fundamental, principalmente nos centros urbanos, nas grandes cidades, que as crianças realmente não sabem mais nada, né? As crianças e os adultos, crianças e os adultos não sabem nada. A gente foi desaprendendo mesmo a alimentação saudável, o que comer, o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz. E tá tudo ali na horta, né? Tá tudo ali no jardim. É só colher. Vitalidade, saúde. Sabe que a gente teve experiência, até tem uma atividade muito linda que a gente faz, que é um projeto de educação ambiental. E crianças, a gente serve frutas frescas, né? E a ponto assim, da criança pegar uma laranja e não saber o que tem que fazer. Porque tá tão acostumada com sucos de caixinha que ao pegar uma fruta, pergunta pra gente, mas o que é pra fazer? É pra espremer? Não, é pra chupar a laranja. Quer dizer, algo que é totalmente, né, faz parte do nosso dia a dia, acaba uma refeição. Intimidade zero com a natureza, com né? Com a natureza, com os bichinhos da natureza. Com a alimentação. O que a gente come, de onde vem a nossa comida do dia a dia, né? Vocês acham que as pessoas perderam essa preocupação? Aparentemente a gente consome tudo que vendem pra gente lá de uma maneira bonita, colorida, né? Eu acho que foram duas fases. A gente teve uma fase que isso facilitou a vida das pessoas, só que não trouxe a saúde. Então o que nós estamos sentindo claramente, né, sabe, no nosso dia a dia, é que as pessoas estão cada vez mais buscando a saúde e querem saber de onde vem o alimento que elas consomem, de preferência serem orgânicos os alimentos. Quem está produzindo, o que você está levando para sua casa e para sua família. Então a gente tem sentido isso fortemente nesses últimos anos. Agora, a coisa que eu acho mais difícil da gente superar, além, é claro, da falta de tempo das pessoas, não vamos descartar isso, isso é uma coisa real. Sim. Mas tem uma outra coisa que vem aliada a isso, que é a preguiça. Como a gente se acostumou com tudo pronto, quando a gente pensa em planta, a gente acha que dá trabalho, vai ter que plantar, vai ter que cuidar. E eu queria que vocês falassem dessa experiência, principalmente para quem vive na cidade, para quem não tem espaço. Como é que a gente faz isso? De onde é que a gente parte, gente? Bom, a gente parte, a primeira coisa, dessa conscientização. Eu acho que é um momento que a gente nunca teve tão confuso em relação ao que comer, como comer. Então tem essa confusão mesmo. É tanta informação, comer carne, né? Isso não é bom comer carne, esse ovo tem pode, tantos esse ovo grupos, não pode. né, gente? Muita informação. Muita informação e uma grande confusão. Exatamente. Primeira coisa é se conscientizar, ver o que faz bem para você e, a partir daí, começar a olhar para o que você está comendo. O que agrega na alimentação da gente é inserir ervas? Nossa, gente, as ervas, elas são antioxidantes, riquíssimas em propriedades medicinais e nutricionais. Então, elas são riquíssimas em minerais, são riquíssimas em vitaminas. E, assim, às vezes a gente come salsinha, cebolinha, coentro e louro. Sim. Por exemplo, lá em São Paulo, pelo menos é assim, né? Aqui também. Só que existe uma diversidade muito grande. Então, tem tomilho, tem segurelha. Agora, entrando nas punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, nossa, aí é um mundo, gente. O mundo, porque a gente tá trabalhando em cima de um livro que são 350 espécies hoje de punk, pelo menos as que estão ali catalogadas. Então, se você parar para pensar, todas elas você pode inserir na tua alimentação. Então, olha o que vai diversificar
o seu prato. Então, quantas coisas que você pode usar na tua alimentação que você não usava. Então, tá mudando esse olhar, esse sabe? consumo pode tornar esse momento da alimentação muito mais prazeroso, especial, surpreendente, acho até que é a palavra. Porque a gente conhecer coisas que talvez as pessoas sabores novos, né? Porque a gente tá muito assim, sabe? O arroz branco, a batata, o tomate, a alface americana, poucos sabores. Sabores, opções. Um sabor muito infantil, sabe? O macarrão sem molho. Gente, pera, vamos voltar a sentir o azedo, o amargo, outros sabores, misturar as nuances, variedade, diversidade e voltar a ter saúde no prato, parar de tomar cápsula. Que isso, gente? Gente, a saúde está no alimento, está nas ervas, está nos temperos. Então, assim, a gente tem que conhecer, não pode sair comendo tudo que você encontra. Cuidado então, também, meu povo. É uma coisa importante buscar informação é fundamental, fazer aulas. Sim. E é isso, a gente tem viajado bastante, feito isso em vários lugares, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. Então, é importante levar e compartilhar esse conhecimento. Se você quer plantar em casa, aí já é uma coisa muito de resgate mesmo, de conexão com a natureza. Você precisa estar comprometido também. Mas isso pode ser feito em qualquer lugar, né, gente? Possível. Não tem a desculpa de quem mora em São Paulo, por exemplo. Eu moro num apartamento. Não, em qualquer lugar. Tem uma condição que a gente sempre fala assim, tem que ter um pouco de sol. Um pouco de sol que a gente diz é 4 horas de sol por dia. Então, ou numa varanda, ou numa área de serviço, em algum lugar do seu quintal que incida pelo menos 4 horas de sol por dia. Porque não dá para ficar, por exemplo, com planta dentro de casa se não tiver um sol. Então, isso é a primeira condição. Aonde plantar? Eu preciso ter uma casa grande para plantar? Não. Você pode plantar em vasos pequenos de até pelo menos 15 centímetros, né, de altura, de profundidade. Você consegue ter um tomilho, um manjericão, um alecrim, salsinha, cebolinha. Esses temperos que fazem toda a diferença, que a gente fala que é uma pitada de saúde diária. Você não precisa comer em excesso, sabe? Então Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala em ervas, vamos entrar na nossa conversa agora. A gente teria dois nichos aí, ervas medicinais e ervas aromáticas. Seria isso? É basicamente? As ervas, por exemplo, quando você tem uma hortelã, ele pode ser tanto um tempero, é uma erva aromática, mas também é uma erva medicinal. Então, depende só do conhecimento. Até onde vai meu conhecimento? Agora, você tem plantas medicinais que não são plantas aromáticas. Você que não vai usar na culinária, que não são temperos. Um guaco, por exemplo, você faz um xarope. Mas você não vai comer uma salada de tomate com folhinhas de guaco. Não é agradável. Não, então o guaco é uma planta medicinal. Só medicinal, Entendi. Não é um tempero fresco. Então tem essa diferença aí. E existe uma lista muito grande, tanto de uma quanto da outra, que as pessoas não conhecem, claro, gente? Só pra você ter uma ideia, assim, pensando em manjericão, né? Que é uma planta acho, bastante conhecida entre as pessoas. A gente trabalha aí. Nós lá, em São Paulo, temos 15 variedades. Mas existem mais de 60 espécies de manjericão. Só de manjericão. Então, é um universo Mas com propriedades vasto. diferentes, gente? Não, eles são todos digestivos, extremamente digestivos, e os perfumes são muito delicados. Eles variam de cravo até um anis e vão tendo umas nuances aí desses perfumes. Que delícia! E aí vai assim, tem gente que gosta mais do perfume mais de cravo, outros mais de anis. É muito de cada pessoa, entendeu? Então, a gente sempre fala, não precisa ter os 15 manjericões. Escolhe 2, começa a cultivar uma espécie de vai sentindo, vai conhecendo como é que se cultiva, né? Nossa. Me explica aqui, ó. Ela chegou com essa folhinha e aí eu fui limpar. Ó, vou limpar. Falou, não! É meu cataplasma de saião. Bom, isso é um resgate também. Você conhece essa planta? Não conheço. Esse é o saião, é uma planta super tradicional, uma planta medicinal e muito usada para contusões, para dores. E aí, eu fui numa horta hoje e tinha o saião. Eu acordei, eu dormi de mau jeito, dormi em cima do braço, tensão, avião, essas coisas. Sim. Acordei com uma dor, eu falei, eu preciso de alguma coisa.
E encontrei quem? O velho e bom saião. E aonde você encontrou aquela pergunta? Onde é que tinha? Na horta da Márcia Tiade. A Márcia, chegando aqui, você chegando aqui, ela já... conta. É uma horta incrível de plantas medicinais. Sim, eu conheço. Aromáticas. e aí tinha o saião, que é uma planta usada você falou, tradicionalmente. pronto, achei meu remédio. Isso, eu aproveitei. Olha, e agora, ó, eu não tava conseguindo levantar o braço, amiga. Miga, sua louca. Você Miga, só sua colocou louca, uma você folhinha e deu tudo certo. Eu coloquei uma folha com o calor do meu próprio corpo, ele vai soltando as substâncias. O saião é usado tradicionalmente também para puxar o furúnculo. Quem tá em casa deve saber, né? Isso é conhecimento antigo. Então, quando você tá com furúnculo, alguma coisa que não tá legal, uma dor e tal, você coloca o saião, você pode aquecer. Que ele vai aliviar. E ele vai puxando. Ele alivia, ele é anti-inflamatório, é uma planta maravilhosa, né? Então não é só na alimentação, o uso externo também. Olha que legal, gente. É muita... Tem acontecido. Usa seu microfone mais pertinho, Silvia. É muita informação que a gente perdeu, que desapareceu. Perdeu e está sendo resgatado, entendeu? E então, o saião é uma punk também, uma planta alimentícia. A gente pode comer sanduichinho de queijo com tomate, uma folhinha de saião. Jura? Mas olha, é importante também, todas as punk, elas não são tão estudadas, então não é para se acabar de comer. A quantidade é importante, a quantidade a gente ter cuidado. Não é para encher um prato de saião, é uma folha, sente sua reação, mas é uma planta que é usada tradicionalmente, então não é que eu tô falando pra vocês comerem uma coisa louca. Tanto é que a gente trouxe algumas espécies para montar uma saladinha e algumas punk que são comestíveis que a gente encontra por aí. Que é mais fácil, mais que é mais comum. fácil e que a gente pode existem colocar. Umas mais exóticas, né? E aí você vai ver que no final a graça e o colorido que dá e as formas diferentes para você sair do convencional alface, tomate, cebola. Sim, com certeza. Né? Variar essa alimentação e de uma maneira rica e saudável, exatamente. Né? Vamos começar por aqui, meninas? Sim. O que temos aqui? Vamos lá. Bom, aqui tem vários brotos e germinados, porque nós viemos a Campo Grande a convite da Márcia para fazer 2 aulas. A primeira vai acontecer agora à tarde, que é uma horta brotou na cozinha. Bom, o que é isso? Uma horta brotou na cozinha? São coisas que brotam na nossa cozinha. Então, por exemplo, isso é uma coroa de abacaxi, certo? Sim. Se a gente tira essas folhinhas daqui de baixo e coloca num recipiente, numa xicrinha, com água, olha o que acontece. Nascem as raízes. E a partir daqui, nós podemos plantar em algum local ensolarado e a gente vai ter abacaxi. Gente, olha que legal. Você não sabia o que fazer, tá jogando fora. Vamos começar a plantar abacaxi. Olha essa lindeza aqui. Isso aqui é um gengibre. É um gengibre. Esse muito me interessa. Amo Isso de muito paixão. te interessa. O gengibre é um tempero maravilhoso, uma senhora planta medicinal também. Serve uma série de questões de garganta, gripes, resfriados. É saboroso, dá um agir. Acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo. E traz saúde. E traz muita saúde. E olha só o que acontece. Agora a gente tá na primavera, ele começa a brotar. Essa é a hora da gente colocar na terra e aí ter gengibre por muitos e muitos tempos. E assim vai. Olha a batata. A batata, pessoal, quando ela começa a brotar, não comam. A batata, ela fica tóxica quando ela fica verde e com esses brotos. Não sabia disso. Sim. Nunca soube. É super importante não falar, pode, ela gente. tem uma substância chamada solanina. Mas pode plantar, né? Mas, meninas, nem tirar aqui não pode. Essa aqui é só pra plantar? Essa é só pra Me plantar. intoxiquei a vida inteira. Sim, sabe o que acontece? Na verdade, você já deve ter sentido isso. Você come, de repente começa a sentir uma sonolência, um mal-estar. Isso é a solanina agindo. Então, às vezes, você tá achando que você dormiu mal. Não, não é. É a solanina. Então, batatas brotadas, pessoal, elas servem pra quê? Pra gente colocar na terra e colher mais batatas. Alimento é assunto sério, gente. Sim. E assim Vamos vai. lá. Este que eu amo de paixão, alho poró. A gente pode cortar a parte verde, pra, usar em caldos, vai fazer um arroz, por que não colocar as folhas verdes do alho poró, aproveitamento integral dos alimentos, e aí colocar a parte de baixo, a parte branca, para brotar, e aí você vai ter sempre alho poró. E assim vai, Até gente. a cebolinha, quando às vezes você vai à feira e você compra aquele maço de cebolinha com salsinha que fica com aquelas raízes, aquilo você pode plantar. Daquele jeito dá pra plantar. Você tira um pouco do excesso das raízes, a parte verde, e planta.
Maravilhoso, Nossa, daria pra meninas. gente ficar Mostra horas. mais, quero tudo. O que tem aqui? Isso aqui, essa coisa linda, cebola roxa. Essa Olha foi que a massinha que máximo. brotou, né? Isso aqui, então, ela usou a parte de fora, deixou o miolo da cebola, colocou na água, agora tá no ponto de colocar na terra, para daqui mais ou menos 4 meses, ela colher mais ou menos umas 3, 4 cebolas, de uma só. Então, Ó, salsão é a Gente, mesma coisa, e aí né? é muita... É quase Dá tudo, pra né? tirar e pôr também na água essa parte e você consegue a brotação. olha os Maravilhoso. ramos também. Então, essa aqui é a cidreira brasileira, ou cidreira de árvore, uma planta calmante, maravilhosa. Colocamos na água, ó, esse pote com Já tá aqui, com ó, com uma água. aguinha. Pouquinha, né, gente? Sim. Não precisa ser Uma muito. raiz só, Flaviana. E Só pra aí, molhar a raiz. olha só que a gente tem uma muda nova. E assim Muito vai. legal. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho ali. A gente tem punks ali daquele lado, tem muita flores. punk. Vamos lá, Sim, Marcinha. olha só que legal. Aqui a gente trouxe uma ideia assim da gente agregar mais valor à nossa salada. Porque o que a gente come no dia a dia, né? Alface, a rúcula, agrião. Vamos continuar comendo alface, rúcula, agrião. E por que não agregar outros ingredientes? Se a gente trabalha com esse estímulo, né, que as meninas sempre dão, de brotar coisas que tem na nossa cozinha, na nossa horta, a gente pode montar uma salada multicolorida, cheia de nutrientes. É essa a ideia. Aqui, por exemplo, esse molhinho, a base dele é o gengibre. Né? Então a gente fez Pra com mim. gengibre. Vai deixar esse e pra o mim, talo né? vou deixar. E o talo do capim-limão também, que geralmente as pessoas não usam. A gente faz um molho de salada. Ó, isso é bem interessante bacana. que ela tá falando, porque geralmente capim-limão, capim-santo, a gente usa a folha para fazer um chá ou um suco. Quando a gente usa a parte de baixo, que é o talinho, isso é uma parte não convencional da planta. Então, a gente pode considerar o capim como uma punk. Então, isso é muito interessante, entender o que é a punk, que é quando você usa uma parte não convencional.